vamos lá. Fontes de financiamento de longo prazo. Então, a empresa ele tem duas grandes fontes de financiamento. Você tem o capital de terceiros, são financiamentos que você pega junto a intermediários financeiros. Você também pode emitir título, não é só o governo que emite título, empresa privada também emite título. No nosso caso aqui, vou falar um pouquinho de debênture, né? Debênture é o caso mais comum. Tem debênture, que é regulado pela Lei 6404. Você tem nota promissória, que a CVM regulamenta para as companhias abertas. Também tem para as empresas menores, você tem aí nota promissórias ou outros contratos passivos. E você tem a emissão de, no caso aqui, o foco aqui é companhia de mercado, né, aberta de mercado. Você tem aí as ações, né? A gente até já falou sobre elas, né? E o foco aqui agora está no capital de terceiros, né? Que são as fontes aí, financiamentos, mas vindo do capital de terceiro, que seriam os financiamentos e as emissões de título. Qual a diferença de empréstimo para financiamento? Empréstimo é quando você vai numa instituição financeira, pega o dinheiro e gasta como você quiser. Um financiamento é um dinheiro que você vai na instituição financeira, mas ele fica atrelado ou a um ativo ou a uma finalidade específica. Por exemplo, você vai financiar um prédio ou uma frota de caminhões, navios, aeronaves, dependendo do seu negócio. Então está atrelado o financiamento para comprar aeronaves, está atrelado às aeronaves. A finalidade, por exemplo, peguei um financiamento para capital de giro. Eu só posso aplicar em capital de giro. Então eu posso comprar matéria-prima, pagar fornecedores, pagar mão de obra, mas eu não posso comprar uma máquina, um equipamento imobilizado, por exemplo. Por quê? Porque ele está atrelado ao capital de giro. Então, essas são as fontes de financiamento de longo prazo. Existe também a de curto, né? Mas são as fontes de financiamento de longo prazo. Então o foco aqui é o longo prazo. Então você vai numa instituição financeira e você vai alavancar financeiramente a empresa. O mecanismo de alavancagem a gente já viu, né? Ou emitir título, que é o mesmo processo semelhante, você vai endividar também. Só que a pergunta é o seguinte: quando uma empresa parte para um financiamento, à medida que ela vai endividando, ela pode perder autonomia gerencial? Sim. Sim. Por quê? Porque o credor começa a impor condições, né? Eu vou exemplificar aqui algumas aqui. Por exemplo, exigir que ela tenha uma contabilidade de qualidade. Ela pode exigir também que você tenha auditorias de empresas até renomadas, experientes naquele segmento. Não aceitar inadimplência, por exemplo, não pode ficar inadimplente com ninguém, principalmente impostos. E, além disso, por exemplo, você pode colocar no contrato exigências de performance financeira. Exemplo, você pode exigir que o endividamento da empresa não passe determinado patamar baseado numa medida de uma medida de desempenho qualquer. Por exemplo,
pode falar o seguinte, ó, a relação capital de terceiros, capital próprio, não pode passar um determinado número. Se passar, você vai ter que honrar o financiamento integralmente, que seria um horror, né? Dá um exemplo aí, quando teve a desvalorização cambial muito forte aqui no Brasil, no real, o câmbio era mais ou menos um e pouquinho e ele explodiu para 4. Então o que acontece? Normalmente as regras contábeis é o quê? Você tem que atualizar esse passivo, essa variação cambial. Que as empresas brasileiras estavam endividadas em dólar, explodir com essa variação, queria aumentar esse passivo, né? E aí muitas iriam dar problema, porque iria estourar as cláusulas contratuais com seus credores. E aí na época foi emitida uma norma de emergência dizendo que para períodos curtos desses financiamentos você não precisaria fazer atualização, teria regime de caixa. Bom, foi uma maneira naquela época. Hoje, com uma harmonização maior de práticas contábeis pelo mundo, isso facilita, né? Isso facilita aí até a competição entre as empresas, né? Então, essa é a empresa o credor pode chegar e falar assim, ó, seu índice de liquidez de curto e longo prazo não pode baixar a determinado ponto, senão vai dar problema no contrato. Então existe uma série de restrições. Você pode limitar, por exemplo, a questão que a gente falou há pouco dos leasing. Você não pode fazer leasing, você limitar a sua capacidade de leasing. Então, todos essas cláusulas é para proteger o credor e que, de certa forma, pode limitar as ações operacionais, a gestão da empresa. Por exemplo, tem uma época que o BNDES emprestava o dinheiro, só que obrigava que um determinado percentual do empréstimo ficasse em algum equivalente à caixa. Então, numa aplicação financeira de risco próximo de zero. Então, forçava a empresa a ter uma certa liquidez para não correr tanto risco assim de não honrar os compromissos. Então, endividamento é bom, é ruim? A gente já abordou já fez essa abordagem. Mas o credor pode e vai colocar restrições à medida que o endividamento vai subindo. À medida que o endividamento vai subindo, o risco vai subindo, e aí você pode cada vez mais ter medidas restritivas de crédito. Então, tem aqui, elenquei várias aqui que eu vou disponibilizar o material, dei exemplo aqui de algumas. Aqui também, essa última aqui é interessante, né, que é de dividendos, né? Você colocar, limitar a questão do dividendo. O dividendo no Brasil, ele ele é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um percentual sobre o lucro líquido, né? Então o dividendo vai ser 50%. Pega o lucro líquido do exercício, aplica o percentual, é o dividendo a ser distribuído. Aqui não. Aqui o próximo eu vou fazer um vídeo específico só de dividendos, né? Como é que eu distribuo a distribuição aqui no Brasil, que é bem específico. Você pega o lucro líquido, tira as reservas, soma as reversões de reservas, aí o que sobra é que você aplica o percentual. Então, a Lei 64 regulamenta todas essas reservas, né? E que limita bastante a questão de distribuição
do, do dividendo. Aqui é bem regulamentado. Tem país que tem regulamentação forte e tem país que não tem. Mas isso aí vamos dizer assim, cada país escolhe aí se vai regulamentar essa temática ou não, ou se o mercado é que vai escolher aí. Aqui, inclusive, ainda tem dividendo mínimo, né? Aqui seria o mínimo, teria um mínimo de 25% das empresas, das SAs, né? Se você regulamentar no estatuto, e se você não regulamentar no estatuto, não falar nada sobre dividendo no estatuto, aí sai de 25 e vai para 50, é pior ainda. Então aqui realmente essa parte ela é bem regulamentada e isso acaba limitando muito aquele modelo baseado em dividendo, crescimento constante. Dividendo limita bem aquele modelo. Um dos motivos essa base de cálculo aqui de distribuição de dividendo ser diferenciada. Então, falei um pouquinho aqui, me emprestem o texto aí. Vou disponibilizar o texto aí. E as debêntures daqui, que é uma das formas de você captar recursos, é regulamentado pela Lei 6404/76 e vai do artigo 52 até o artigo 54. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: você tem basicamente dois tipos, né? Dois fluxos. Um fluxo finito, você pode ter uma debênture com a data que é mais comum, né? Com a data de vencimento, e você pode ter um fluxo infinito, quer dizer, quando que ela vai vencer? Nunca. Você vai ficar pagando eternamente. Esse título fora do Brasil tem outros nomes. Aqui a gente tem aqui uma debênture aí perpétua, né? Uma debênture perpétua, que ela seria um fluxo infinito. É bom destacar, toda vez que aquela situação vem de um fluxo finito e de um fluxo infinito, porque nem sempre cabe aí as duas. Então saber a origem das coisas é fundamental. Então tem essa característica. A debênture, cada classe de debênture, de espécie de debênture, você pode colocar um direito ali, você pode pagar um juros, um percentual, você pode ser um valor fixo, pode ter debênture conversível em ação, por exemplo. O caso da Light aqui no Rio de Janeiro foi um caso desse tipo. Esse caso é interessante porque a Light emitiu debêntures conversível em ação. Então quem compra tem a opção de a qualquer momento converter aquele o que era um passivo para a empresa em um patrimônio líquido, que é uma ação. Então, e isso aconteceu na época do apagão. Então, na época do apagão, o que aconteceu? Na verdade, o que foi o apagão? Foi uma crise de energia elétrica na geração. A Light não gera energia, ela é distribuidora. O sistema elétrico tem os geradores, transmissão e distribuidores. A Light é distribuidora. Só que, à medida que você não gera uma crise na geração, você impacta a cadeia inteira. Então, o que aconteceu? Você teve uma crise muito forte na geração e o governo fez um sistema de racionamento. Então, foi uma espécie de sistema voluntário, né? Então, a população, tanto as pessoas físicas como jurídicas, elas aprenderam a economizar energia. Então, aconteceu o seguinte: a curva de receita da Light vinha num negócio mais ou menos assim, ó.
Vinha um negócio mais ou menos assim. Aí deu apagão, o troço caiu, mas caiu muito. Caiu de uma vez só, uma brutalidade, e depois passou para um crescimento baixinho. Voltou a crescer, o crescimento bem baixo. Isso aqui é mais ou menos o perfil da Receita. O que aconteceu? A empresa, não foi só a Light, né? Todas as distribuidoras entraram em crise. Porque você perdeu muita receita, muita entrada de caixa, e a maioria das saídas de caixa continuaram lá. Então, isso gerou uma crise, né, financeira. O governo tentou aumentar um pouquinho a luz, mas aí se aumenta demais, você também pressiona a sociedade. E aí entrou o BNDES nessa história. Aí o BNDES foi e fez uma oferta. Ó, se vocês emitirem debêntures, a gente compra. Só que aí colocou as cláusulas. Aí o que aconteceu? A Light emitiu essas debêntures, o BNDES comprou e foi recebendo juros. Em um dado momento, quando o sistema se recuperou, voltou a ter lucro de novo, o BNDES foi lá e exerceu a opção, e aí transformou esses debêntures em ação, e aí começa a receber dividendo. O pessoal da Light não gostou muito, mas se você deu essa oportunidade, eles exerceram o direito. Então existe essa possibilidade, né? É um papel bem flexível. Você pode configurar de várias maneiras diferentes, com percentuais, com valores fixos, se pode ser conversível, pode não ser conversível, pode ser de fluxo finito, pode ser de fluxo infinito. No Brasil, a emissão de título pelo setor privado é relativamente pequeno, né? É relativamente pequeno. Você não vê muito no mercado tanto título assim, tanta emissão de título assim, a não ser banco, né? O banco já é diferente, são outros papéis, mas o restante da economia não tem tanta emissão assim, que o debênture, por exemplo, poderia ser um papel muito interessante aí por ser desmembrado, né? Ser desmembrado aí em valores menores aí e ser pulverizado aí para a sociedade. Debênture pode ser como qualquer título, né? Qualquer título dessa natureza pode ser para pessoa física, pode ser para pessoa jurídica, né? E é uma forma da empresa se financiar. Se você for na Bolsa de Valores, na B3, e você for olhar empresa por empresa, as grandes empresas brasileiras normalmente tem pouco, né? Ou tem pouco ou nem tem. É pouco usado, não é tão usado como eu acho que deveria ser esse instrumento, que é um instrumento bem interessante. Obrigado por assistir e até o próximo.